Bom dia, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória, meus irmãos e irmãs. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bom e fazes o bem. A Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-Te por nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa viva esperança, nosso Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te louvamos por esse dia, por estarmos na tua presença e pedimos, Senhor, que nos conceda a bênção de um viver em santidade, a graça do entendimento para que obedeçamos tão somente a tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, nós vamos ler mais uma vez, meus irmãos e irmãs, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, e mais uma vez vamos ler dos versículos 1 a 9, porque isso é importante para nós. E assim está escrito: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois, vamos ler juntos? Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vocês leem melhor do que eu. Meus irmãos, nosso tema que hoje, com a graça do Senhor, haveremos de concluir é a graça que aciona, que impulsiona o dar com alegria. E dos versículos 1 a 8, como tivemos a oportunidade de considerar, o apóstolo tomou o exemplo das igrejas da Macedônia, a fim de estimular aos crentes de Corinto para que também, assim como eles superabundavam na fé e na palavra, como no saber, também abundassem nesta graça, na graça que foi demonstrada na vida dos crentes da Macedônia. Porque eles, diz Paulo, eles se deram a si mesmo, não fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, e diz ele, e também a nós, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, nesse versículo 9, como tivemos a oportunidade de ver, o apóstolo está trazendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a graça que está nele, para que servisse de maior estímulo, e por que não dizer, devia ser o único estímulo. Por quê? Porque os crentes da Macedônia fizeram assim, andaram assim, porque eles foram responsáveis e responderam a graça que está em Cristo Jesus. Então, diante deles, há algo que Paulo mostra. Olha,
vocês devem agir assim, ó Coríntios, porque vocês já têm experiência, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nós olhamos para esse versículo 9 e vimos que nele nós temos 4 coisas bem interessantes. A primeira, já vimos, é o estado de glória dele, porque diz sendo rico, porque ele sendo rico. Em seguida, vemos o seu estado de humilhação. Ele diz, se fez pobre. E nós já tivemos a oportunidade de ver isso. Depois vimos a razão disso, por amor de vós. Ele se fez assim, ele deixou a sua glória porque ele amou vocês. E então trouxe o propósito. Qual é o propósito? Eu imagino que vai chegar lá na letra D, ou no ponto D. O propósito é esse, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eu cheguei primeiro, vocês viram que eu cheguei primeiro. Vos tornar, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, no domingo passado, nós chegamos a esse ponto e fizemos uma pergunta. Qual foi a pergunta que nós fizemos? A pergunta foi assim, que riqueza teremos? Lembram? Vou perguntar de novo, acho que vocês não lembram. Lembram? Eu não quero acreditar que vocês não lembram que a gente fez essa pergunta. Que riqueza teremos? E foi colocada ali. Olha aí, a prova disso. Que riqueza teremos? E nós descrevemos, primeiro dissemos o que não é essa riqueza. E usamos o que o Senhor Jesus falou em Mateus aos seus discípulos, dizendo assim, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Então vimos que essa riqueza não tem nada a ver com o mundo. Por quê? Porque diz, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, uma riqueza de fato incorruptível, à semelhança do que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, dizendo que Deus ressuscitou a seu Filho dentre os mortos para que nós recebêssemos da sua misericórdia e recebêssemos uma herança incorruptível, inacessível. E então vem um aspecto que nós também vemos em Mateus 6, de 20, mas reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Então, mostra que a riqueza, além de não ser algo desse mundo, mas uma riqueza que tem um valor inestimável, essa riqueza, ela está guardada pelo poder de Deus, segundo Pedro fala a Timóteo. Então, vem uma segunda pergunta. Quais são os verdadeiros ricos? Quais são os verdadeiros ricos? É o que nós queremos saber. Meus irmãos, nós temos agora que ver algo que é muito importante, porque eu há pouco falei, quem quer dançar? E, claro, foi dito, eu quero dançar. Aonde? Aqui? Não. Aqui não. Mas no céu, na glória. No domingo passado nós falamos que o Senhor vai fazer-nos sentar à sua mesa, juntos com Abraão, Isaque e Jacó. Ao dizer somente esses nomes, a lista é muito grande, mas ao mencionar esses nomes, o Senhor quer dizer o seguinte, são aqueles que pertencem ao pacto da graça. São aqueles que com os quais o Senhor fez aliança, e nosso Senhor Jesus disse aliança eterna, aliança pelo sangue dele. Esses são os que vão se assentar na mesa, e, evidentemente, vamos beber do fruto da videira, porque disse
que do fruto da videira, quando ele instituiu a ceia, ele disse: não mais beberei desse fruto da videira, senão junto com vocês na glória. Em outras palavras, o Senhor disse isso. Então, quem vai participar desse momento festivo, e vai haver dança sim. Claro que não vai ser a dança de, por exemplo, eu pegar a minha dignícia, levantar a mão dela como se fosse um violão e puxar a mão por aqui e começar a dançar. Não é essa dança, não é. Então, tem gente que não vai nem querer mais ir. Não é esse tipo de dança. Mas eu não sei também como é essa dança. Mas, olhando a cultura de Israel, talvez a gente tenha uma ideia do que será isso. Irmãos, mas a pergunta é: quais são os verdadeiros ricos? São todos aqueles que andaram na fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente faz uma pergunta: será que tem lugar para mim? Sou tão pecador? Aí eu digo: vamos olhar para eles três, Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles precisaram da graça do Senhor. Eles creram pela graça do Senhor. Eles viveram pela graça do Senhor. Eles morreram na graça do Senhor. Todos eles. Mas tem um diferencial, e que eu peço que vocês abram suas Bíblias para vermos o diferencial disso em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vejamos o diferencial deles. Está escrito no versículo 13. Hebreus 11, 13. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram o que, irmãos? Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então vejam que todos eles morreram na fé. Ou seja, eles não se apartaram da confiança no Senhor, nunca confiaram neles. Esse é o diferencial, um diferencial. É que às vezes nós nos encontramos tentando fazer que nem os adventistas, agarram-se à lei. Olha, se você, ou então aqueles que na linha deles querem se circuncidar para ter uma melhor experiência de salvação. Ou então algo mais moderno. Alguns neopentecostais que olham para você e dizem assim: se você não tiver uma experiência do Espírito Santo, não for, portanto, batizado pelo Espírito Santo, você não vai ter uma salvação plena, não. Conversa. Aí você pergunta, diz assim: tá bom, você diz que eu preciso ter uma experiência de ser batizado pelo Espírito Santo. Você quer dizer com isso falar em línguas? Ele disse: sim. Aí você responde para eles: olha, com humildade eu vou dizer para você, eu só preciso de uma coisa para ir para o céu. É continuar crendo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. É nessa confiança, que era a confiança de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Davi, que escreveu o Salmo 32, dizendo: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, bem-aventurado o homem cuja culpa tem a ver com a iniquidade é perdoada, é apagada, em cujo espírito não há dolo, engano, insinceridade, hipocrisia. Basta isso. E seguir aquilo que o Senhor disse: assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
Se tiverdes amor uns aos outros. Aí, de novo, eu aproveito, porque nós estamos num momento que precisamos ouvir isso sempre. Se você odeia aqueles que não pensam como você, e especialmente do ponto de vista político, partidário, você está em sérios apuros. Você tem que chegar ao ponto de amar até a quem você não vê como seus copartidários. Se não os amar, você não pode ficar seguro de que está vai para a glória. Não, eu estou falando sério. Porque são os verdadeiros ricos? São aqueles que andam na pisada de quem? Abraão, Isaac, Jacó. Eu citei um outro nome. Quem foi o outro nome que eu coloquei? E fui para o Salmo 32? Davi. São esses que vão experimentar de forma plena essa verdadeira riqueza, porque eles são os verdadeiramente ricos. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma expressão de quais são os verdadeiros ricos, considerando o que o Senhor disse em Lucas, capítulo 12, falando de um homem que se chegou a ele tentando fazê-lo de seu advogado em questões terrenas. O homem, no versículo 13, está registrado assim. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre. Ao chamá-lo de mestre, está mostrando a confiança que ele tinha de que o Senhor tinha a palavra certa para lhe dar e tinha o modo operandi correto para salvá-lo na situação que ele estava. Ou seja, não deixá-lo perder os bens. Mestre, ordena a meu irmão que faça o quê? Reparta com os pobres a herança. Vocês leram isso? Você tem certeza que vocês não leram isso, não? Peraí, espere. Eu vou ler de novo para ver se eu não li errado. Mestre, segunda parte do versículo 13. Ordena, meu irmão, que reparta com os pobres, os que não têm nada, a minha herança, ou seja, a parte que me cabe da herança. Não é isso que está escrito aqui? Não. O senhor, como você, ouviu bem. Eu que não estava lendo direito. De fato, ordena, meu irmão, que reparta com quem? Comigo a herança. A primeira vez, logo quando a gente lê algo assim, dá a impressão assim que o camarada está sendo assim, buscando a justiça de uma forma neutra. Alguém que, poxa, afinal era filho também, tinha direito. Mas pela resposta do Senhor, fica exposta toda a cobiça que estava no coração daquele homem. Veja a resposta. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele está dizendo, eu não vim para fazer isso, não. Veja o que é que o Senhor veio fazer. Ele é luz e veio derramar luz sobre as trevas dos homens. Então lhe recomendou, tende cuidado. Agora ele está falando só para aquele homem? Não, para todo mundo, inclusive para quem? Para a gente, para nós, para mim. Amém. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer, o que, irmãos? Avareza, ou seja, toda sorte de ganância, toda cobiça. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ora, o Senhor não está dizendo que o homem não pode possuir bens. Ele está dizendo isso? Não. Eu estou logo explicando para depois eu dizer assim, não, eu vou me jogar do andar, não sei qual, sei lá de que prédio é, porque eu não quero mais nada nessa vida, não quero bem, não quero nada, nem a própria vida. Não, peraí, só um instantinho. Ele não está dizendo que o homem não pode ter bens, mas não do jeito que ele está, que esse homem aqui está buscando. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui.
já falou para aquele homem. Uma resposta que nós podemos deduzir, dada a esse homem, é a seguinte: você está pedindo que eu leve seu irmão a dar parte da herança que lhe cabe, a metade. Mas por que você está pedindo isso? O que está lhe motivando a fazer isso? E eu já tinha falado assim, você está querendo essa herança para dar aos pobres? Pela resposta do Senhor, não era. Aquele homem queria mais bens, mais bens. Daí vem uma parábola. Uma parábola porque o Senhor não dá um ensino somente no sentido negativo. Agora vem a palavra para trazer a libertação do pior de todos os males, segundo Paulo, que é amor ao dinheiro. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Vocês já viram quantas vezes esse homem fala de meu? Prestem atenção, hein? Meus bens. Então direi, ele continua, a quem? A minha alma não dá nada para ninguém. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ainda bem que ele pensa até que acho que ele pensa que um dia ele ia morrer, porque ele disse: descansa, muitos anos. Come, bebe, regala-te. Divirta-se afinal. Mas Deus lhe diz: uau, qual é a primeira palavra, irmãos? Louco. O Senhor fala isso comigo. Louco. Insensato. Porque quando o Senhor fala, e Ele fala de forma bondosa, nós ouvimos. O que é mesmo isso, irmãos? Loucura. Insensatez. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Irmãos, isso é uma coisa muito interessante. Paulo disse assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Porque nada trouxemos para o mundo e nada levaremos do que temos, em outras palavras. Meus irmãos, nós não temos como, de modo algum, levar coisa nenhuma. Nenhuma. Talvez até sejamos colocados na sepultura com roupa. Aliás, é preciso. Mas não vai levar, essa roupa não vai sair daqui, não. Nada sairá daqui. Aliás, até o corpo não vai sair, vai ficar até o final de tudo, quando o Senhor der ordem para que todos se levantem do túmulo. Alguém jogou pó, que quando é cremado, joga o pó nos mares, nos rios, etc. O Senhor vai ordenar para que os mares, os rios devolvam e todos tenham o seu corpo apropriado. Se for crente, para estar no céu. Se não for crente, para viver eternamente no inferno. Então, nada levaremos desse mundo. Nada. Mas, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com meu, minha, meus, etc, etc. Vamos lá? Louco. Isso é insensatez. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem o será? E então vem a aplicação que o Senhor fez e continua fazendo. Vamos ler juntos o versículo 21, meus irmãos? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, assim é o que acumula e guarda para si mesmo e não é rico para com Deus.
Irmãos, como é que uma pessoa é rica para com Deus? Bem, vem em mente o seguinte: só é rica para com Deus aqueles que ele, sendo pobre, os fez ricos. Só é rico ou rica para com Deus os que possuem a riqueza de Deus. E não é a maior riqueza de Deus do que o seu Filho, Jesus Cristo. Porque por isso é que diz que ele veio para que nós tenhamos comunhão com ele, para que nós pertençamos a ele no sentido de sermos membros do seu corpo. Meus irmãos, nós estamos querendo responder a pergunta: quais são os verdadeiramente ricos? Comecei dizendo o seguinte, que são aqueles que creem em Abraão, como Abraão, melhor dizendo, que creem como Abraão, Isaac, Jacó, Davi e etc. E como é que eles viveram? Nós fomos para Hebreus capítulo 11 e vimos que diz assim sobre ele: todos eles morreram na fé, confessando que eram peregrinos sobre a terra. E lá continua dizendo, se eles quisessem, eles voltariam de onde eles vieram. Mas agora aspiram a uma cidade superior, cujo arquiteto é Deus. E então diz algo que eu fico envergonhado. Por isso, Deus não se envergonha de ser o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Alguma pergunta? Vamos nessa. A pergunta do irmão traz o que o senhor tem ensinado, a diferença dessas duas riquezas, uma celestial e a outra terrena. E aí ele lembra, então, dessa questão específica que o senhor trouxe sobre esse homem que questiona o Senhor pedindo a sua parte na herança. Mas essa parte da herança era justa, era devida, ele sendo filho. Então, é errado a gente requerer algo que é justo a nós, que pertence a nós? E tem a segunda pergunta. E a segunda pergunta, qual a diferença entre essas duas riquezas? Vamos à primeira pergunta. Vocês entenderam as duas perguntas? Num bloco só. Vamos tentar conhecer. Eu vou responder perguntando assim: qual foi o problema daquele homem que disse: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança? Qual foi o problema dele? Começa com C, ou então com A, mais V. Qual é? Cobiça. Toda a questão é essa, a cobiça. Por isso que eu comecei dizendo que o texto estava me falando assim: olha, manda meu irmão repartir a herança para dar aos pobres, não é a mim. Não, eu não quero nada, é para os pobres. Toda a questão é essa, cobiça. O senhor já percebeu por que eu já falei isso aqui, por que se xinga tanto o governo? Por que o leão, que é símbolo da cobrança do imposto de renda, ele tem que rugir firme? Se ele não rugir, o povo brasileiro não dá um centavo para ele. Ele morre de fome. E por que o povo brasileiro reclama tanto? Só tem uma resposta para eu dar: cobiça. Sabe qual é a sensação que, de um modo geral, nós temos nessa questão do imposto de renda? É assim. Primeiro, a lei... Nós somos cidadãos americanos, venezuelanos, japoneses ou brasileiros? Espera aí. Então, se somos cidadãos brasileiros, nós temos tanto deveres como direitos. Qual é o dever de quem trabalha, recebe? Qual é o dever em termos da Receita Federal? Então, peraí. Tudo bem, olha, nós somos brasileiros,
nós temos o dever de receber impostos, mas tem também direito. Afinal, olha, eu fico chateado porque os governos, não estou nem dizendo o governo, para dizer, está falando do governo atual. Não, os governos, de um modo geral, é isso. Eles não fazem a parte deles, eles não asfaltam as ruas, a não sei quando está próximo das eleições, para que a gente pense, estão fazendo. Eles não constroem hospitais porque é obrigação deles, porque a lei diz isso, mas eles não fazem. Tantas coisas que são obrigatórias para eles como governantes, que eles não fazem. Tudo bem, peraí, tudo bem. Mas porque eles não fazem, nós temos o direito de não pagar o que é devido? Peraí. Tá bom. Vamos perguntar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, fale para nós, por favor, o que o Senhor tem a dizer para nós sobre essa questão? Bem, ele vai dizer, já disse aqui no capítulo 12 de Lucas, mas ele diz mais. Está lá registrado no Evangelho. Questionaram os discípulos sobre riquezas. E quando chegou em casa, ele disse assim, Pedro, quem deve pagar impostos? Os súditos ou os filhos? Os filhos estão isentos. Mas olha, para que não os escandalizemos, vamos pagar o imposto. Pedro, e ele mostrando assim que ele era dono de tudo. Vá ao rio, lança o anzol e pega um peixe e lá tira do peixe um estáter. Era um valor alto o suficiente e disse assim, paga por mim e por ti. O que ele nos ensina, irmãos? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu pergunto, o Senhor Jesus pagou impostos? Reclamou do Estado? Reclamou do Estado? Não, não reclamou do Estado. Mesmo ele sendo filho do rei, ele não fez qualquer objeção. Ele pagou. E por que nós reclamamos? Por causa de uma coisa, cobiça. Se eu sou filho do meu pai, e minha irmã é filha do meu pai, e nosso pai deixou uma herança, eu imagino assim, bem, como eu sou filho dele, provavelmente 50% da herança dele vai ser para dividir para nós. Eu penso assim. Mas e aí se minha irmã... Ela está me ouvindo, acho que está me ouvindo agora. E se minha irmã quiser tudo para ela? Já sei, eu vou pegar ela pelo pescoço e fazer assim, ó. Isso seria isso. Ela morria e ficava tudo para mim. Mas esse expediente eu posso ir para a cadeia e eu não vou usufruir. Não, então o que eu vou fazer? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ela à justiça. E aí o Senhor manda que eu leia o que ele disse a seu apóstolo para escrever para a igreja. Abra suas Bíblias em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 6, por gentileza, meus irmãos e irmãs. 1 Coríntios, capítulo 6, para responder a primeira pergunta do irmão. É lícito eu querer o que é meu, a herança que é do meu pai, da minha mãe, e pertence a mim também, além dos meus irmãos. Veja só, 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios, o que, irmãos? Terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis o que é? O que ele está dizendo aqui? Porque não... Vocês não querem ler, não? Eu já vi, não querem, não. Leiam comigo, por favor. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque
não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Já tem a sua resposta? A sua resposta é assim. Primeiro eu disse que, normalmente, quando se requerem a parte da herança, é devido à cobiça. E essa cobiça, ela fica demonstrada muito mais quando se recorre à justiça. Aí a cobiça fica mais clara que, de fato, ela está presente. Entendeu a resposta? Mais ou menos. Então, a gente vai fazer assim, lembra aquele tacacá? Não, um açaí, pronto, um açaí, se o senhor quiser. Mas vejam, irmãos, o problema é o resultado de tudo isso, de darmos lugar à cobiça. Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E então ele diz, cita, melhor dizendo, vários casos de pecados que são classificados como injustiça. Vai, falta a segunda. O irmão fala agora como não levando uma questão para o tribunal, mas no momento que ele requerer pedir a parte que é dele, isso ele está demonstrando cobiça? É só fazer o seguinte, olhar o que o Senhor disse ao homem do capítulo 12 de Lucas. Aí lê e diz assim, Senhor, o Senhor está vendo cobiça no meu coração? O Senhor disse, não, meu filho, você não está cobiçando nada. Você está requerendo a parte que ele é devida da herança do seu pai. E eu já sei, você não vai se apegar a essas coisas. Você vai pegar isso, vai colocar à disposição dos necessitados. Aí o Senhor diz, é isso mesmo que eu quero. Então, pronto, fique tranquilo, o Senhor vai para o céu. Segunda parte da resposta. A diferença entre a justiça ou a riqueza mundana do mundo e a celestial. A riqueza, eu não tenho nem dinheiro aqui, eu queria ter moeda aqui. A riqueza mundana do mundo é aquela que o Senhor Jesus diz, das riquezas de origem iníqua. Tudo que está aqui. Vocês já notaram que tudo gira em torno de dinheiro nessa vida? Eu estou certo? Estou ou não? Tudo gira em torno de dinheiro. Coisa palpável. Bitcoin. Tudo. Ninguém pega do dinheiro, não é isso? Mas redunda em dinheiro. Compra um iate, compra uma mansão, compra um carrão, compra não sei o quê. Tudo é palpável, você vê. Opa, até o Bitcoin. E isso é verdade? Ele está dizendo que é. Opa, depois eu quero conversar contigo. Então, até isso, irmãos, é palpável. Tudo que é palpável se desfará. Tudo que é palpável é inseguro. O tal do Bitcoin, o Bitcoin, eu já vi dizer que teve gente que foi usurpado no seu negócio, né? Eu já ouvi falar disso aí. Não tem jeito, ladrões, escravos e roubam. Essa é a diferença. Já a outra, não. A outra é assim, vocês são ricos, mas já começa aqui. Irmãos, quanto os homens mais ricos do mundo dariam da sua riqueza para ter a paz de Deus que excede a todo entendimento, se eles realmente perceberem isso? Quantos, se tivessem olhos para ver, todos eles fariam isso? A paz. Não olhe as circunstâncias. Eu vou dizer de novo. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Sabe o que significa não me guio por vista? As coisas que são palpáveis, são visíveis. É isso. Tudo bem? Outra pergunta. A pergunta do irmão refere-se à sua citação de 1 Coríntios 6, que quando o senhor fala de litígios, conflitos entre irmãos dentro da igreja. Mas quando o irmão tem um conflito, um litígio com alguém
fora da igreja, um incrédulo, os meios do Estado, os tribunais, é lícito fazer isso? Agora as perguntas, né? É lícito ou não fazer isso, irmãos? Não tem um companheiro, nenhum companheiro se manifestou. Nenhum companheiro se manifestou. Abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, por favor, rapidinho. Rapidinho. Por essa parábola, eu acredito que nós tenhamos a resposta. Mas lá o texto também, claro que ele nos ajuda. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está aqui a resposta. O Senhor é contra buscar os seus direitos no fórum adequado, no lugar adequado? É contra? Não, senão ele não diria essa parábola. Segundo, essa parábola não nos ensina que ela é muito clara, porque diz assim, a parábola está dito bem o propósito dela. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ora, alguém me frauda ou defrauda, ou sei lá o que for. E não é da igreja. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ao Senhor e digo: Senhor, esta é uma causa que eu preciso da tua ajuda. E o Senhor diz: vai em frente, procure o tribunal adequado. Eu vou ao tribunal e a coisa vai se arrastando. Aliás, eu tenho um caso bem conhecido. A minha mãe, vocês vão conhecer daqui a pouco, se o senhor quiser. Ela fez 93 anos e ela tinha uma causa na justiça. E o Estado recorria. Meu pai foi soldado raso do Exército, acho que era o Exército, e morreu trabalhando, muito jovem mesmo. E então, ela recebia uma pensão que chama, né? Uma pensão. Eles resolveram cortar a pensão dela. Ela, com 2 filhos, passou uma penúria grande, porque tinha que... E aí ela ia, a viúva, literalmente ia: julga a minha causa, e tá. Eu tenho a impressão que provavelmente alguns dias, ela vai morrer daqui a pouco, ela não vai durar não, ela está com 93, muitos deles já morreram, ela está com 93 anos. E ela foi. Mas eu nunca vi minha mãe desesperada por isso, mas sempre aguardando, não desesperada, mas esperançosa. Até que saiu, e ela continua até hoje usufruindo essa coisa. Até eu ganhei a parte que me dá. Olha, gente, se você ver alguma coisa, é porque eu tive herança, tá? Não vão dizer assim: olha aí, tá? Tem prova, o senhor Nonato tem prova que eu disse: senhor Nonato, está aqui, ó, esse valor aqui, o senhor lembra disso ainda, senhor Nonato? Nem lembra. Mas eu tenho um registro, tá? Que esse valor aqui, senhor Nonato, foi herança que veio da parte da minha mãe. Minha irmã recebeu parte da herança, eu recebi, e o outro irmão também recebeu alguma coisa. Vocês estão entendendo? Ela foi. O problema, irmãos, é que às vezes a gente busca, e eu vou terminar dizendo assim: você é empregado e a empresa não cumpre com as suas obrigações e dá as suas contas, ou você pede as suas contas, não sei como é. Se você
antes de recorrer à justiça, procurar a liderança da igreja, talvez você vá ouvir o seguinte. Vamos lá, a empresa acertou com você. Tem empresa que faz mais ou menos assim. Ela diz, olha, aqui é assim. Você vai trabalhar, eu vou colocar na sua carteira um valor X, mas eu vou lhe dar um certo Y à parte para você. Você quer assim? Quero. Tá bom. Aí fica dando. Está achando bom, porque é um dinheiro. Tanto a empresa não paga imposto, quanto ele não paga imposto. Os dois estão devendo de alguma forma, mas é um problema das empresas que fazem isso. E aí, tá, ele acordou, tudo bem. E então a empresa manda ele embora e na hora de fazer os cálculos para pagar ele, faz o cálculo de que maneira? Do que está oficialmente registrado. Aí ele, pastor, o que eu faço? Eu disse, você estava trabalhando lá obrigado? Não. Você concordou com o que fosse assim, você receber por fora e o oficial está registrado? Sim. Rapaz, para com isso. Você vai reclamar o quê? O que você vai reclamar? Aí eu digo assim, seja inteligente. Eu digo, seja inteligente. Mas se você não quiser, você tem direito. Recorra. E ele vai, recorre e ganha. E leva o dinheiro para casa. Mas ele vai perder. Na minha ótica, ele perde. Porque ele fica conhecido como alguém que faz acordo e descumpre o acordo que ele fez. Vocês estão entendendo? Bem, quais são os verdadeiramente ricos? Os que têm seus olhos voltados para as riquezas verdadeiras, a começar nosso Senhor Jesus Cristo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E finalmente, eu não quero voltar mais para esse assunto. Finalmente, irmãos, tais ricos serão universalmente conhecidos. Vejam, nós não podemos deixar de ver essa questão. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Olha a herança, irmãos. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas qual a razão que o Senhor vai dar para que essas pessoas sejam universalmente conhecidas como os verdadeiros ricos? A razão que o Senhor vai dar é que essas pessoas não viveram dominadas pela cobiça. Daí ele dizer, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Não eram pessoas dominadas pela cobiça, pelo contrário, pessoas que das riquezas de origem iníqua fizeram amigos e agora estão aqui recebidas, universalmente conhecidas pelo Senhor, sendo mostradas como os verdadeiros ricos. Vocês entenderam? Os verdadeiros ricos. Por isso, irmãos, Paulo bradou, falando aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também
sereis manifestados com ele em glória. Irmãos, esses verdadeiramente ricos serão vistos na sua glória, que é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele nos ajude, irmãos, para que nós saibamos viver nesse mundo de modo a agradá-lo. O que vocês dizem? Amém.